Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Ale Andrade, sou consultor e diretor da Mary Kay, sou coach integral sistêmico e é um prazer estar aqui gravando mais um vídeo para vocês, tá bom? E o assunto de hoje é sobre algumas coisas quando eu faço acompanhamento com as minhas consultoras. Muitas dizem simplesmente, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo. Então o nosso assunto hoje é como enfrentar os medos. Tá? Então eu vou dar dicas práticas e simples de como você enfrentar o medo que você tem, tá bom? Mas antes de tudo, o que é o medo exatamente? O medo, ele na verdade é uma defesa natural do nosso corpo contra algo que possa indicar perigo. Tá? Alguns medos são bons que a gente tenha mesmo, por exemplo, um cara que está dirigindo a 200 por hora e tem uma curva lá, se ele não tiver medo de morrer, de bater o carro, ele vai direto. Ou então você está vendo uma cobra venenosa. Ah, não, vou passar por perto dela, não tenho medo de ser picado, ela não vai me picar. Então, assim, alguns medos são necessários, entendeu? Porém, há o medo patológico, que é aquele medo que ele tira a sua capacidade de enfrentar algum desafio, de fazer novos projetos. É um medo que você aumenta alguma coisa de uma maneira que te trava, entendeu? Era uma coisa pequena e você ficou com medo daquilo e tomou uma proporção muito maior do que na verdade ele é, tá bom? Então esse medo patológico é o que a gente tem que enfrentar, tá bom? Então a minha pergunta para você é a seguinte: o que você já deixou de ganhar por causa do seu medo? Ou o que você perdeu por causa do seu medo? Um exemplo, você viu uma pessoa com um potencial muito grande de ser um ótimo consultor. Aí você falou, vou ou não vou falar com ela? Vou ou não vou? Ah, mas estou com medo, tenho medo de levar um não. Ah, estou com medo de ele me rejeitar. Ah, não, eu tenho medo porque essa pessoa ganha muito dinheiro, não vai nem querer saber. Nossa, não, ele já tem uma profissão muito boa, não vou falar. Então assim, você se sabotou por causa de um medo que você tinha. E talvez aquela pessoa poderia ser um consultor top da sua unidade, um diretor descendente seu, e você simplesmente deixou passar nas suas mãos por causa do medo. Então eu vou dar algumas dicas agora de como enfrentar o medo. Vamos lá? Então, primeira dica: não alimente o medo. Como assim? Não fale que tem medo. Não pense que tem medo. Não dá ibope pro medo. Porque quanto mais você fala, eu tenho medo de fazer sessão, eu tenho medo de abordagem, você está mandando mensagem pro seu cérebro e isso vai fazer com que o seu medo simplesmente aumente. Não é nada benéfico isso, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que fazer é para de mandar essa mensagem para os outros, que você fala, eu tenho medo, e para você mesmo. Para com isso, tudo bem? Segunda dica: ande com pessoas que façam aquilo que você tem medo. Como assim? Você tem medo de fazer abordagem fria. Você sai com alguém que faz abordagem fria. Vai lá, faz abordagem fria com qualquer pessoa. Você vai ver que aquilo que você tem medo não é nada demais. E por que eu estou falando de abordagem? Porque esse era o meu maior medo. Quando eu entrei na Mary Kay, já viu algum preto ficar branco? Tirando o Michael Jackson, eu falava em abordagem fria, era o meu maior medo. Eu não me via fazendo abordagem, eu me auto-sabotava. Eu pensava que eu ia chegar numa pessoa, numa mulher, ia olhar pra mim e ia pensar assim, o que esse moleque tá vindo aqui, esse pretinho aí? Vai me assaltar ou vai me chavecar? E eu tinha esse medo de fazer abordagem. Porém, vou te falar, sabe qual foi a ferramenta que eu mais utilizei para chegar no meu diretorado? Exatamente, abordagem fria. Porque eu não tinha tempo de fazer sessão de beleza. Eu fiz algumas no começo, mas eu não tinha tempo, porque eu virei diretor na Mary Kay em paralelo com outros empreendimentos que eu tinha. Então eu aproveitei muito a oportunidade. Onde eu estava, eu abordava, e era o maior medo que eu tinha, entendeu? E outra, eu não tinha essa pessoa que eu falei pra vocês acompanharem, porque a minha iniciadora era de longe, eu não conhecia ninguém na minha cidade. Então, o que eu fiz? Eu sabia do meu objetivo, eu quero o diretorado na Mary Kay. Então eu peguei e eu mesmo fiz algumas estratégias para mim eliminar o medo que eu tinha de abordagem. E hoje eu abordo em qualquer lugar. Para mim a abordagem hoje é a coisa mais simples do mundo. E era uma coisa que eu morria de medo, entendeu? Uma outra dica muito importante é o preparo. Você tem medo, por exemplo, vamos lá, fazer sessão de beleza. Leu o guia da consultora? Você assistiu o DVD?
Você acompanhou a sua iniciadora, o seu diretor, a sua diretora, alguém da sua equipe para aprender a fazer sessão de beleza? Fez aquele início perfeito? Quando a gente agrega informação, aquilo que era uma coisa gigantesca, um medo gigantesco, passa a não ser mais, porque você já vai tendo mais segurança naquilo que você vai fazer, entendeu? Outra dica muito importante é, vamos supor, o seu medo é de fazer sessão, que eu dei o exemplo agora. Eu não me vejo dando uma sessão de beleza para 5 pessoas. Vamos por partes, vamos pegar o seu medo e vamos picotar ele. Primeiro você faz com uma, a sua melhor amiga. Faz com outra, a sua outra amiga. Depois você faz com outra, com 5. Faz uma por vez. O que você não pode não vou fazer com ninguém, porque eu tenho medo. Então faz com uma, faz com outra, faz com outra, faz uma por vez. Depois faz com 2, depois faz com 3, entendeu? Até chegar no máximo de 5. Então assim, picote o seu medo. Vamos supor um outro exemplo. Eu tenho medo de uma abordagem fria. O que você pode fazer? Eu tenho receio de chegar numa pessoa que eu não conheço. Começa simplesmente perguntando as horas. Olha que simples. Então você chega na pessoa, como se você fosse abordar, é só perguntar as horas. Bom dia, tudo bem? Dá aquele sorrisão. Você vai ver que a pessoa já vai também, opa, que legal, porque a gente está acostumado todo mundo ranzinza, né? Então chega lá, bom dia, tudo bem? Poderia me informar que horas são, por gentileza? A pessoa vai te informar a hora. Obrigado, tchau. Próxima. Você vai acostumar a abordar pessoas que você não conhece. Entendeu? Aí você já vai pegando as manhas de falar com pessoas. É simples. Uma outra forma de você começar a abordagem com pessoas que você não conhece é, por exemplo, você está no banheiro da sua faculdade, no banheiro do seu trabalho, no banheiro do shopping, você chega, pega, abre seu estojo de make lá, ou o seu kit, mãos e seda, certo? Aí você vai estar lá, vai chegar a mulher, você vai estar lá, nossa, que cheiro delicioso. Aí você chega e pergunta para a mulher, tudo bem? Aquele sorrisão para ela se simpatizar com você, certo? Que horas são, por favor? Aí ela vai te responder a hora. Você abordou ela? Ela nem vai perceber que foi abordada, entendeu? Aí você chega e pergunta para ela, aí você chega e oferece para ela, amiga, experimente, nossa, obrigado, olha, experimente isso aqui que eu comprei, olha que delícia o cheiro disso, e vai e faz um kit mãos e seda nela. Ela não vai nem perceber que foi abordada. E você também vai ser tão natural que você vai perder todo o medo, entendeu? Então, pegue o seu medo, que é desse tamanho, e vamos lá, picota ele. Então faz com uma pessoa abordagem, faz com uma pessoa de maneira indireta, faz uma sessão com uma pessoa. Qual que é o seu medo? Eu não sei qual que é o seu medo. Então pensa nele e o que eu posso fazer para dividi-lo. E não tenha medo de errar. Gente, o erro faz parte do aprendizado. Pessoas de sucesso erraram. Você pode errar, entendeu? Nada é perdido desde que você evolua com aquele seu erro. Então assim, outra coisa, nunca tente. Esquece a palavra vou tentar. Não, você tem que fazer. Esquece, vou tentar, se der, deu. Não, você vai fazer. Por quê? Quando você tenta, deu ou não deu. Quando você faz, você vai dar o melhor de si. Porque se você errar, você vai aprender. Você vai evoluir com aquele erro. Então, nunca tente, faça acontecer e não tenha medo de errar, porque o erro é benéfico, tá bom? Quando ele é benéfico, quando você pega ele e transforma ele em aprendizado para uma próxima oportunidade, você fazer diferente. Então eu errei aqui, opa, vou fazer diferente agora. Então assim, não tenha medo também de receber nãos. Não tenha medo da rejeição. O não, a gente já tem, o não está em todo lugar. A gente está rodeado de nãos. Quantos nãos que eu tomei que depois de 1 mês, 5 meses, 1 ano, vieram falar, viraram um sim, entendeu? Tive gente que eu falei depois de exatamente 1 ano, Ale, agora eu quero entrar. E foi um não no passado, entendeu? Então, não tenham medo de receber nãos, porque você vai aprendendo com cada não, e um dia esse não pode virar um sim. E outra maneira de você enfrentar o medo é visualizando a cena. Então, deixa eu ver agora, você fecha o olho e imagina toda a cena de você fazendo aquilo que você tem medo, dando com sucesso. Então eu tenho medo de fazer uma sessão de beleza. Imagino eu chegando, preparando, falando com a anfitriã, imagina tudo acontecendo e todo mundo no final comprando. Eu tenho medo de fazer uma abordagem fria. Fecha o olho e imagina como que você vai fazer. Então eu vou fazer assim, vou chegar na pessoa, dar aquele sorriso, vou cumprimentar,
vou falar com ela, vou falar a oportunidade, não sei o que lá. Imagina a cena. Aconteceu aqui, vai ficar mais fácil de externar isso depois, tá bom? Então pare de dar desculpas para você mesma, para você mesmo, tá bom? Pare de dar desculpa. O medo é a gente que cria, certo? Você lembra, por exemplo, quando você era pequeno e pequena, e você estava lá no quarto escuro e você tinha que acender a luz. Só que tinha que atravessar toda a escuridão. Então você ia, tinha gente que fazia o quê? Saía correndo e acendia a luz e já olhava assustado. E tinha gente que ficava lá, demorava, ficava embaixo da coberta. Aí na hora de sair, tinha criança que ia pelo canto da parede, chegava e acendia a luz e assustado. E não tinha nada. Aí no dia seguinte fazia igual. Aí foi acostumando, até que um dia percebeu que realmente não tinha nada. Que era só, a escuridão era simplesmente a ausência de luz. E a gente aprendeu que a gente superou aquele medo, tá bom? Então a nossa vida é assim, a gente coloca medos que na verdade não existem. Que a gente potencializa uma coisa que é simples, mas a gente deixa de fazer porque a gente limita uma crença nossa, tá bom? Então assim, muito sucesso para vocês, tá bom? Lembrem-se que quem passa por grandes desafios tem a maior possibilidade de grande sucesso, tá bom? O sacrifício de hoje é o resultado de amanhã, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo.